O Flávio conseguiu piorar ainda mais a situação do Bolsonaro no caso das joias, com uma entrevista à Folha de São Paulo que, na minha opinião, é delirante. Completamente perdido nos argumentos, o Flávio tentou responsabilizar a comitiva que foi aos Emirados Árabes, ao mesmo tempo que tentava eximi-la da culpa. Só que ele apresenta um argumento que, quando você começa a comparar com o depoimento dado pelo Bento Albuquerque à Polícia Federal, o Flávio passa a ideia que o pai tentou mesmo roubar as joias. São tantas versões desse caso, cada um apresenta uma sem qualquer tipo de coesão, que confunde ainda mais a população e piora a situação do Bolsonaro. Porque alguém está mentindo nessa história. Ou é o Flávio, ou é o Bolsonaro, ou é o Bento Albuquerque. Na sua opinião, quem que está mentindo? Flávio Bolsonaro ou o Bento Albuquerque? Você acha que essa entrevista do Flávio prejudica ainda mais o Bolsonaro? Deixa o seu like se você concorda comigo, se você gosta de ver a família Bolsonaro derretendo em contradição e se inscreva no canal. Na minha opinião, essa entrevista do Flávio à Folha de São Paulo foi um completo erro. Eu não sei se ele estava tentando confundir ainda mais a população, se ele não viu o depoimento do Bento Albuquerque, mas ele muito perdido, prejudicando ainda mais a situação do pai. Porque o depoimento do Bento Albuquerque foi um depoimento que conflita com a versão oficial dada pela defesa do Bolsonaro. O Bento Albuquerque até tentou proteger o Bolsonaro, mas ele dá uma versão que não sustenta a defesa do próprio Bolsonaro. Eu já comentei todo esse depoimento do Bento Albuquerque, link aqui no card. E seria interessante nós entendermos quando que o Flávio prestou ou concedeu essa entrevista à Folha, porque nós não temos essa informação. Se foi antes ou depois do depoimento do Bento Albuquerque, para a gente poder saber se o Flávio ajustou ou não a fala dele após o ex-ministro ter prestado seus esclarecimentos. Porque seria importante nós sabermos disso, visto o pior argumento possível que o Flávio poderia ter apresentado à Folha de São Paulo. Um argumento que não para em pé quando você compara com o depoimento oficial do ex-ministro. Porque tanto a defesa do Bolsonaro quanto o Flávio, eles querem fazer parecer que tudo não passou de um problema de interpretação da lei. Que o presente que o Bolsonaro recebeu, mesmo sendo joias caríssimas, seria um item personalíssimo dada uma interpretação da lei. O que é um item personalíssimo? Geralmente são itens de baixo valor para consumo do próprio presidente. Um charuto, uma bebida, uma camiseta, uma medalha. E itens que não são personalíssimos são itens ao Estado brasileiro, são itens mais caros, como por exemplo, joias. O Flávio quer fazer parecer que esse entendimento do Tribunal de Contas da União, do TCU, sobre itens de alto valor serem presentes ao Estado, ele quer passar a imagem de que é uma decisão recente, um entendimento recente. Só que não, é um entendimento desde 2016. E essa história de que o Bolsonaro interpretou a lei do TCU, que as joias seriam para ele e tal, esse argumento até poderia parar em pé se não fosse o depoimento do Bento Albuquerque. Porque o Bento Albuquerque, ele falou desde cedo que era um presente dado ao Estado brasileiro e não um presente dado ao Bolsonaro. Portanto, essa história de interpretação da lei apresentada pelo Flávio só pararia em pé se fosse um presente para o Bolsonaro. O que não foi, foi um presente para o Estado brasileiro. Porque como seria se fosse um presente ao Bolsonaro? O Bolsonaro receberia joias, ele abriria o pacote, são joias. Ele encaminharia para as instituições responsáveis para fazer a auditoria, verificando o valor alto, eles falariam, Bolsonaro, esse é um presente muito caro, é para o Estado brasileiro, não é um item personalíssimo. Aí sim poderia passar a história da interpretação da lei dita pelo Flávio. Mas não foi isso que aconteceu, porque o Bento Albuquerque falou no depoimento que não foi um presente dado ao Bolsonaro, mas ao Estado. Então não há interpretação. E é mais uma versão conflitante que nós temos. O Bolsonaro apresentou uma, o Flávio apresentou outra e o Bento Albuquerque no depoimento oficial apresentou uma terceira. Todas essas versões, eles podem até tentar estar confundindo a população, mas se essa estratégia é uma estratégia errada, porque quanto mais conflitantes as versões forem, pior fica o entendimento da população. E mais suspeito ainda fica toda a participação do Bolsonaro nesse caso. Fica parecendo de fato que o Bolsonaro ele tentou pegar as joias para ele. Ou pior, fica parecendo que de fato o Bolsonaro recebeu essas joias como uma devolução de favor pela venda da refinaria Landulfo Alves na Bahia. E essa versão dada pelo Flávio, ela corrobora com a ilegalidade do Bolsonaro. Porque quando você contrapõe as versões, a versão do Flávio, a entrevista do Flávio, com o depoimento do Bento Albuquerque, fica claro que o Bolsonaro tentou roubar as joias, usando a lei para isso. Pelo seguinte, vamos supor que as duas versões sejam verdadeiras. Então o Bolsonaro ele recebeu as joias
ou o Estado brasileiro recebeu as joias do governo saudita, na versão do Bento Albuquerque. O Bolsonaro, vendo que as joias eram de alto valor, ele tentou usar a lei de um modo errado na interpretação para roubar as joias para ele, querendo transmitir que eram itens personalíssimos, como o Flávio está falando. Mas, se a versão do Bento Albuquerque for verdade, não eram itens para o Bolsonaro, eram itens para o Estado brasileiro, mas o Bolsonaro quis roubar para eles. Então essa fala do Flávio, ela é péssima e abre imagem para essa interpretação que eu estou tendo aqui e agora, o que pode ter acontecido. Mas eu quero que você coloque nos comentários. Qual você acha que é a maior suspeita do Bolsonaro? Ele tentou roubar as joias vendo que era cara, vendo que eram itens valiosos, ou ele tentou, na verdade, receber isso por propina pela venda da refinaria da Petrobras? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Só que independentemente da versão do Bolsonaro, esse caso das joias afeta demais a percepção, o apoio e a popularidade do Bolsonaro diante da população brasileira. É claro que eu não vou ser aqui ingênuo e acreditar que os apoiadores mais fanáticos do Bolsonaro vão acabar mudando o seu apoio por conta desse caso das joias, porque não vão. E muito menos os apoiadores menos radicais vão acabar migrando para apoiar o Lula ou a esquerda. Isso não vai acontecer. O problema é que esse caso ele desgasta o Bolsonaro, passa uma imagem de desonesto, que esses apoiadores menos radicais podem migrar o seu apoio do Bolsonaro. Não indo para a esquerda, mas podem migrar para um Tarcísio de Freitas, para um Romeu Zema, para uma Michele, enfraquecendo assim o Bolsonaro politicamente. Então essa é, na minha opinião, ou esse é, na minha opinião, o principal impacto para o Bolsonaro. Uma perda de poder político dentro da própria centro-direita que está tentando se reorganizar. Nesse momento que existe um bolsonarismo radical, antigo, sendo solapado por um bolsonarismo menos radical, menos detestável e menos rejeitado. Já expliquei tudo isso, link aqui no card. E o Flávio, nessa tentativa de esclarecer, confundir, enfim, ele prejudica ainda mais o pai. Porque o argumento que ele tenta dar também, falando que tudo não passou de uma questão interpretativa, um mal entendido aduaneiro, alfandegário, também não se sustenta. Porque se fosse um mal entendido na fronteira ali, na hora de você passar as suas encomendas, facilmente isso seria esclarecido ou seria resolvido. Então o que poderia ter acontecido? Chegou lá, as joias ficaram retidas, beleza, é um presente pro Bolsonaro, mas é de alto valor, é pro Estado brasileiro, tá bom. Em uma semana, um mês, o governo brasileiro conseguiria fazer todo o trâmite para liberar as joias, o que não aconteceu. Se foi um mal entendido alfandegário, como Flávio e a defesa do Bolsonaro tentam fazer parecer que foi, por que demorou tanto para resolver? Por que ainda não foi resolvido? Por que o Bolsonaro ainda não devolveu as joias que ele recebeu? Pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Não faz sentido. E o Flávio ele também fala assim, olha, a culpa foram deles, da comitiva, mas eles também poderiam não saber como funciona a burocracia. Tá bom, vamos admitir que esse argumento do Flávio, que a comitiva brasileira do Ministério de Minas e Energia não sabia todo o rito burocrático para liberar as joias naquele momento. Ótimo, legal. Se eles não sabiam naquele momento, por que eles não seguiram as recomendações da Receita Federal depois? Porque a Receita Federal orientou o governo Bolsonaro a lidar com esse processo para liberar as joias, mas eles não seguiram nenhuma das orientações da Receita. Eles ficaram praticamente um ano inteiro tentando com vias alternativas a liberação dessas joias. Então não há mal entendido. Não tem mal entendido algum nessa história, Flávio. A sua versão não para em pé. A sua versão, mais uma vez, prejudica o seu pai. Eu acho que o Carluccio, ele deve estar olhando pro Flávio e falar assim, meu, esse cara é muito pastel. Por que ele não fica quieto? Por que ele não se cala? Por que ele quer tentar aparecer, tentando passar uma imagem de mais palatável para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro e fica prejudicando o nosso pai? Eu acho que o Carluccio pensa isso do Flávio. Ele deve estar furioso vendo o Flávio cometer tantos erros assim, porque o Flávio já prejudicou o Bolsonaro na campanha política. O Flávio colocou lá um marqueteiro que não sabia nada do bolsonarismo e acabou prejudicando o pai, em detrimento do Carluccio. Então eu acho que, olha, o Carlos ele deve estar assim, se descabelando, se puxando os cabelos, deve estar quase indo abraçar o índio, de tão desesperado que ele deve estar com essa história
do Flávio. Como o Flávio Bolsonaro... Eu acho que o Flávio Bolsonaro, ele deve ter menos intelecto do que o Eduardo Bananinha. Pra fazer um negócio tão absurdo e tão ingênuo que foi essa entrevista à Folha de São Paulo. Coitado do Carlos.